A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que mais uma oportunidade nos tem concedido o Senhor de estarmos reunidos neste final de tarde e início de noite, neste dia 9 de abril de 2023. Pela graça salvadora do nosso Deus, chegamos até aqui. Possamos estar unidos e reunidos no nome santo do Teu Filho Jesus, ó Deus amado, para compartilharmos a Tua Palavra Santa e nesta noite especial, neste final de tarde e início de noite, que o Senhor esteja aceitando o nosso humilde louvor, atendendo a súplica desses Teus filhos que vão buscar a Tua amada presença. Que o Senhor fale com cada um de nós através da Tua Palavra, das Tuas maravilhosas bênçãos para com cada um desses. Ó Deus Santo, nós te pedimos sempre, no nome de Cristo Jesus, que nesta noite especial nos lembramos da morte, do sacrifício da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, usa-nos para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, este nosso culto ao nosso Deus, esta nossa reunião de hoje, o tempo está um pouco curto, porque gostaria de fazer todas essas atividades deste dia. Então, o tema é o sofrimento de Jesus, em que alguns o tratam esta semana que se findou, hoje já é se inicia uma nova semana, como a Semana Santa. Então, nós temos como tema o sofrimento de Jesus e como nosso texto principal no livro de Mateus, capítulo 26, dos versículos 26 ao 28, que nós podemos ler neste momento juntamente com os irmãos. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, esse texto é praticamente o conteúdo do texto de alguns versículos da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que foi, então, a última Santa Ceia do Senhor com os seus apóstolos. Então, vamos tentar aprender um pouco mais sobre o significado do sofrimento de Cristo Jesus, inocente em nosso lugar, em nosso favor. E vamos louvar ao Senhor com 2 hinos que falam, então, também sobre esse sofrimento passado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. O primeiro hino, 182, que tem por título Jesus no Getsemane. Então, Jesus em um jardim que tem este nome. 1, 2, 3. Jesus no Getsemane foi ligado e pelos ímpios foi arrastado. A corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado. E a sentença da turba foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado e de uma lança foi traspassado.
Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado e entre ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Amém. Com essa a maravilhosa esperança do Senhor, do cristão, porque o Senhor ressuscitou ao 3º dia e nós temos esta certeza que aquele que ressuscitou, ele é o princípio. E nós, com certeza, registrado na palavra, na certeza e na confiança dessa verdade, Amém. seremos também ressuscitados com ele. Aleluias. No nome de Jesus, graças a Deus. O nosso segundo hino, o hino de número 192, que diz pelo sangue, que também está relacionado com o nosso tema. 1, 2, 3. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Bem, então, um lugar chamado, em português, caveira, Calvário. Então, nós sabemos que ali foi crucificado Cristo e ao lado dele
no Cristo ao centro e ao lado dele, 2 salteadores. Então, 2 merecedores dos seus atos, recebendo aquela recompensa que era muito usual naqueles dias. Mas a Cristo Jesus nós sabemos que era e sempre foi e sempre será inocente. Mas agradou ao Deus Pai enviar o Filho amado e ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades e cravou naquela rude cruz. Então, o sofrimento de Cristo Jesus em nosso favor também é mais uma razão porque ele, sem pecado, jamais poderia enfermar. Mas, tomando sobre ele, sobre si, os nossos pecados, então, ele enfermou, ele chorou, ele sentiu sede, ele sentiu fome, passou várias necessidades e dificuldades, nós sabemos, mas porque o Deus Pai, foi do agrado do Deus Pai que enviasse o seu Filho e ele foi obediente e sendo desta forma semelhante aos homens, ele sofreu por causa de nós. Agradeço ao nosso Deus e por todos os nossos irmãos que têm sempre dedicado e estado conosco. Jamais deixaremos de agradecê-los de público, muitas vezes pessoalmente, no face a face, mas somos gratos ao Senhor por aqueles também que nos veem, que nos assistem, aqueles que estão conosco, aqueles que muitas vezes não podem estar conosco. O Senhor sabe, conhece as necessidades e os corações. Por isso, peço oração que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês, assim como tem nos abençoado. E nesta oportunidade, nossas orações em favor do nosso irmão Davidson, que encontramos hoje, e que o Senhor o esteja abençoando nesse pouco tempo neste país. Ainda falta adaptação e todos esses que estão aqui sabem que esta adaptação leva de 3 meses a mais algum tempo. Ou muitas vezes 30 anos e não se acostumou ainda. A adaptação ainda não chegou no ideal. Então, este é o meu pedido de oração. Que os irmãos se lembrem deste irmão que deixou a esposa e os 3 filhos e está sozinho, porque ainda não lhe foi permitido estar com a família. Um período curto, mas o Senhor esteja o abençoando. E agradecemos a Deus por esta oportunidade que estivemos juntos. E a cada um desses irmãos que também têm sempre estado conosco. Vamos iniciar aqui as nossas petições, os nossos pedidos com a irmã Simone, Júlio Kaoru Imura e Simone, por gentileza. Boa noite, a paz do Senhor. Paz, Senhor, amado. Bom, eu não tenho um pedido de oração, só mesmo agradecimento. Amém. Amém? Amém. Só isso? Bom, a gente também hoje na igreja tivemos batismo, né? Amém pelas almas. Isso. Teve a neta do curso Sensei que batizou e mais uma senhorinha de 80 anos, Uma moça. Acabou batizando e foi uma bênção. E também veio 3 filipinos, né? Inclusive, a Megumi Sensei estava até contando testemunho que ela estava orando junto com as filhas para que Deus mandasse filipinos para a igreja e hoje acabou vindo
3 filipinos, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. 3 jovens de 26 anos. Oh, glória a Deus. Então a gente estava muito feliz, contente. Então, orar em favor do trabalho do irmão Cusso. Sim. Amém. Amém. Simone, Simone está dando Ocupada. dieta pro boa. ok. Amém. Então, muito grato ao nosso irmão Júlio Kauremura. Irmã Luzinete, por gentileza, e Alexandre, boa Pai Senhor, Senhor, bom dia, boa noite. Amém. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade da gente estar junto de manhã, cultuando ao Senhor, de vocês aí no final do dia, né? E louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço a Deus por cada irmão que está participando também. E quero pedir oração pelos meus pais, para o Senhor nos dar uma direção, também pelo nosso país, pelo Brasil. E que Deus abençoe. Amém. Então, muito grato, irmã Luzinete. Então, os pedidos da nossa irmã Luzinete, que cada um dos nossos irmãos em Cristo que nos veem também, lembrem-se desses pedidos da nossa irmã Luzinete, que está ali em Santa Catarina, Florianópolis. Aqui à nossa direita, os irmãos Anderson e Keiko, por gentileza. A Paz, paz. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. William. Descobri que meu filho está internado, de um pequeno AVC. E vai fazer a cirurgia agora de aqui não possa estar Em São Paulo. São Paulo. Isso. Amém. Keiko Tamara. Tudo mais vai ter que passar no procedimento. Cabeça. Cirurgia da cabeça? Não, da Cirurgia do cérebro? Não. cabeça. Do. Ah, Ah, é. Ah, sim. É. Vamos orar em favor desse nosso irmão que também passa por dificuldades de saúde. Que o Senhor lhe abençoe. Keiko Tamarão. Área especial também, né? Amém. Muito bem. Denise. Muito obrigado, Keiko. Muito grato. Amém. Santana e Renata, por gentileza. A paz, graça e paz. Oswaldo Bertelli. Avô? não, tio. Tio. Avô da Rê. Avô da Rê. Novinho, assim, igual eu. Meu Deus. Está com quantos anos? Quanto? Ixi, eu tô com 60. Aí, obrigado, irmão. Depois a gente conversa. Renata? Amém. Renata? É isso? Muito grato, então. Então, o avô de 89 anos. O Senhor o esteja concedendo aquilo que ele quer mais, né? Assim como aos familiares. Nishimura Kyodai, yoroshiku onegai shimasu. Konbanwa, domo. Oh, sugoi kirei. Aí, dozo.
Orem a todos. Agradecimento pelo colega, né, de escalar a montanha. Ele estava meio enfermo, mas escalou com ele e sem problemas. Glória a Graças Deus. Irmã Maria, tem algum pedido? Ok. Amém. Então, orar em favor desse amigo, então, do nosso irmão Nishimura, que o Senhor esteja abençoando, concedendo a vitória completa, mas que ele também, acima de tudo, venha a encontrar a salvação que há em Cristo Jesus. Muito grato, meus irmãos. Deus abençoe. Agora com a irmã Mieko. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Só temos que agradecer também. Ontem nós comemoramos o aniversário dos gêmeos, de 6 anos, graças a Amém. Deus. Foi uma Mais um reunião ano. bem familiar, Amém, Jesus. mas foi muito bom. Muito né? grato a Deus. Continuar então orando pelo Davidson e feliz Páscoa hoje. Amém. Então vamos orar por esses pedidos, aqueles que não puderam estar, os irmãos ausentes, que o Senhor esteja abençoando também aos nossos irmãos em Cristo, que estão no nosso país, assim como a irmã Luzinete pediu, as nossas orações pelas autoridades constituídas, pelos nossos irmãos em Cristo que estão lá. Ó Deus soberano, Ó Senhor, Altíssimo, meu Pai, nosso provedor, o nosso louvado escudo e seja fortaleza, você. a nossa vida sempre presente, aquele que nos dá uma vida, Ó e uma Senhor. vida com alegria, uma vida em abundância, ainda que as dificuldades venham, são permissão da tua mão forte, Senhor. Senhor. Muitas vezes, para nos dar uma vitória maior, mas no nome de Cristo Jesus, ó Pai amado, que nesta noite nos lembramos da tua morte, do teu sacrifício, da tua morte, da tua ressurreição, em nosso favor, ó Senhor Jesus. Que cada um desses possa ter o seu pedido atendido por ti, ó Deus. Que seja cada um desses pedidos feitos para a honra, louvor e glória do nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aos nossos irmãos que não podem estar conosco, que o Senhor esteja abençoando ali onde estiverem, no ir, no voltar, no local de trabalho, aonde os teus filhos estão, ali a tua mão forte seja com eles, assim como tem estado conosco, no nosso lar, na nossa família, nos nossos familiares, no nome de Cristo Jesus, as nossas orações a ti, ó Deus, em favor dos nossos familiares que estão próximos, dos nossos familiares que estão distantes. Aos familiares do Anderson, ó Senhor, meu Deus e Pai, especialmente aquele teu filho que passa por uma dificuldade de saúde, esteja ali, Senhor, meu Deus e Pai, nesta madrugada, neste início de manhã, ali no nosso país, dando a solução a esta dificuldade, a este problema. Assim como o avô da nossa irmã, Renata, que também já com idade avançada, mas que com certeza quer estar na tua casa, quer louvar o teu nome, mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Por isso, nós te bendizemos e te agradecemos por estas vidas que têm servido na tua seara. Ó Pai amoroso, o Senhor não vai desamparar, mas vai dar uma coroa de vitória. Nós cremos no nome de Cristo Jesus. Ao Anderson e todos os seus familiares, a Keiko e aos seus familiares, aos amigos do Anderson, aqueles que ali estão com ele, que também necessitam, Pai de amor, da tua presença, continua abençoando a cada um deles. Senhor, nós não conhecemos, mas tu o conheces e pode restaurar, renovar e restabelecer a saúde deles e que um dia eles possam testemunhar para outros que foi o Senhor que os salvou, que os curou, que os libertou, assim como nós fazemos para com aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, porque o Senhor tem trabalhado no nosso coração. A Débora também, Senhor, meu Pai, continua abençoando esta jovem e que o Senhor conceda a vitória a esta família, a este casal, com esta jovem, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ao nosso irmão Nishimura, a nossa irmã Maria, que estiveram conosco nesta manhã, que o Senhor também ali esteja abençoando o trabalho das mãos, fortalecendo, dando saúde e forças, humildade, paciência, mansidão,
no tratamento com aqueles que nos rodeiam. É, sim. É no nome de Cristo Jesus que nós te louvamos, te agradecemos. Pelo irmão Davidson, que o Senhor esteja abençoando o lar e a família que estão distantes, Oh, ficaram no nosso Brasil, e que ele está aqui sozinho e passa por dificuldades, mas o Senhor com certeza tem abençoado esse teu filho, que também tem levado a tua palavra e tem o desejo de levar a tua palavra para aqueles que estão nesta nação. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Pelo Júlio Kaoru Emura, agradecido está, Nossa. Senhor, que o Senhor esteja abençoando o seu lar, a Nossa. sua família, a Simone, a Sofia e o Noah, assim Nossa. como o trabalho do nosso irmão Cusso, que o Senhor com certeza tem Isso. feito prosperar, e o Senhor sabe e conhece das necessidades daqueles que estão ali naquele lugar, bem distante de nós, Senhor, mas o Senhor está com eles. Também aqueles irmãos brasileiros que lá estão, que o Senhor esteja abençoando, o irmão Valdecir, a sua esposa e demais irmãos que estão lá e que não podem estar conosco devido a este horário, eles estarem trabalhando. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. A nossa irmã Luzinete, ao nosso irmão Alexandre Bonetti, ao lar e à família deles, aos seus filhos, aos familiares do nosso irmão Alexandre, que estão ali no Rio Grande do Sul, no sul do nosso país. Continua abençoando Nossa. também, dando esta vitória esperada por eles. Aos familiares da irmã Luzinete, que estão em São Paulo, nosso querido irmão pastor José Ronaldo, sua esposa, a irmã, e a sua Santinha. irmã Santina e a sua irmã, a irmã da irmã Janete. Lucinete Janete. Janete, o esposo, aquele jovem também que tem problemas e dificuldades de saúde, continua guardando, protegendo e dando a tua presença. Nossa. A nossa nação, aos nossos dirigentes, ó Senhor, abre o coração, o entendimento, a Nossa. mente, para compreender que eles nada podem sem a tua santa permissão, porque tudo Nossa. está debaixo do teu controle, da teu querer e da tua vontade, que é justa, santa e soberana, e nenhum deles possa, Senhor meu Deus, vir fazer algo que seja para prejudicar os cristãos que estão neste grande país. No nome de Cristo Jesus, também abençoa esta nação que o Senhor tem nos trazido, aos dirigentes, para que tenhamos paz. E é no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos a cada um desses que também nos veem e nos assistem, que o Senhor esteja em cada lar, em cada Nossa. família, concedendo a tua presença nesse dia, no nome de Cristo Jesus. É que nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai amado. Amém. Então, a graça e a paz do nosso Senhor seja suficiente para nos dar, então, esta alegria de continuarmos nesta nossa caminhada. E vamos regressar aqui ao nosso texto e depois, então, na nossa Santa Ceia, nos lembrando, então, deste texto, que também está no livro de Primeira Carta aos Coríntios. Então, o Senhor Jesus, então, nesta Santa Ceia, nesta ceia que ele pediu que fosse preparada, ele tomou o pão, comeu o pão, partiu e disse que era o seu próprio corpo. E, da mesma forma, tomou o cálice e, dando graças, deu a cada um deles, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então, de muitos, porque muitos serão alcançados, e não de todos, porque nem todos serão alcançados, porque não querem ser alcançados. Não é porque o sangue de Cristo Jesus não alcança todos. Sim, ele morreu por todos, mas nem todos o receberam e continuam não o recebendo. Então, como muitos sabem desse texto, esse texto se refere, então, à semana que antecedeu, então, no final da semana, a morte de Cristo Jesus. Nós sabemos, e muitos sabem, que era costume do povo de Israel sacrificar um cordeiro no dia da Páscoa. Então, para a expiação dos pecados. Não era para perdão de pecados, porque sangue de animal não perdoa pecado de ninguém. Então, essa celebração, nós sabemos, então essa era uma celebração
chamada Páscoa. Assim como tem Natal, como tem Dia das Mães, é uma celebração, não tem nada a ver com a palavra de Deus, é claro, né? Mas é uma celebração que muitas pessoas comemoram. Então aqui tinha uma celebração, e essa celebração começou com o Êxodo, né? E a libertação do povo de Israel do Egito depois de 400 anos de escravidão. Então, o povo de Israel começou com a ida de José, e depois de 400 anos, então, este povo, no período que José esteve, os reis, vamos dizer assim, gostavam de José, o faraó, mas depois já não começaram a gostar dos judeus, porque eles aumentaram, o povo de Israel aumentou de número, então eles ficaram preocupados e passaram a escravizar o povo, e ficaram 400 anos de escravidão. Até que Moisés, então, foi até lá. Nós sabemos esta passagem bíblica. Então, Jesus também observou essa celebração, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 19. Talvez não tenha alguns versículos desse anotado para alguns irmãos, mas anote, por gentileza, aqueles que podem anotar. Então, Mateus capítulo 26, versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, nos versículos anteriores deste livro de Mateus, Jesus ordenou que fossem a uma casa e toda mobiliada e preparasse, então, a ceia da Páscoa. A ceia, ou seja, como se fosse um jantar. Então, era também, é só de se lembrar que era também um costume, no tempo de Jesus, soltar algum preso por ocasião da Páscoa. Então, os romanos faziam isso, soltavam um preso por ocasião desta celebração da Páscoa. Mas, para nós, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Né? Como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7. Então, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Não tem nada que possa substituí-lo para nós. Esta é a nossa finalidade da nossa Páscoa, como escreveu o irmão Melvin para mim hoje. E sabemos, então, que esta é o verdadeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse João. Depois nós vamos ler. Então, naquela última ceia, o Senhor Jesus revelou aos seus apóstolos sobre o seu sofrimento por amor da humanidade inteira, todos. O seu corpo, ele anunciou, ele avisou que o seu corpo seria crucificado e o seu sangue seria derramado por muitos para a remissão, ou seja, perdão dos pecados. Não é expiação, não é colocar um pano quente no pecado, ou faz de conta que eu não vi. Não. Então, é para perdão, é para redimir, remissão dos pecados. Ele, então, se daria a si mesmo, voluntariamente, como oferta agradável a Deus para a remissão dos nossos pecados. Então, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, era Páscoa e era costume sacrificar-se um cordeiro. Na nossa Páscoa, o nosso cordeiro já foi sacrificado uma vez por todas. Cristo Jesus em nosso lugar. Então, vamos ver um pouco sobre o sacrifício, morte e ressurreição do nosso bondoso Salvador por amor a cada um de nós. Então, apenas lembrando alguns versículos que estão vamos tomar como texto o livro de Mateus, capítulo 26. Então, a primeira parte, Jesus passa por grande angústia. Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, certeza de que Jesus estava passando por angústia. Angústia é um sofrimento também que muitas pessoas acabam não suportando e desfalecem, né? Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então eles foram para orar. Jesus foi a orar ao Pai. Então, assim que ele termina a ceia, eles vão ao Getsemane para orar. E diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Então ele saiu desta santa ceia, e foi ao monte, esse Getsemane, a orar, e estava em agonia. Imagina, este sofrimento não é um sofrimento na carne, assim, físico, como se fosse um corte, mas é muito mais do que isso, que é mente e espírito e corpo juntos. Segundo, Jesus, também no seu sofrimento, então o primeiro sofrimento era esta agonia de que sabia que estava próxima a sua hora. Segundo, Jesus foi abandonado por seus amigos, porque sabemos que todos os seus amigos fugiram e até o seu amigo mais chegado o negou 3 vezes. Então, quando prenderam Jesus, o que fizeram os outros? Ficaram tudo esperando? Foram tudo atrás dele, lutando por ele? Não. Cada um foi procurar um lugar para desaparecer dos soldados. Tinham medo, talvez, de serem mortos também junto. Não sabemos. Mas ele foi abandonado. E não espera que você não vai ser abandonado, sim. Você também pode ser abandonado um dia por os seus amigos por causa de você professar o nome de Cristo. Terceiro, Jesus sofreu humilhação moral e física. Está no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 67 e 68. O nosso texto base, nós sabemos que é a melhor parte sobre esta crucificação está em Mateus, mas sempre com a ajuda de Marcos, Lucas e João. Então, no versículo 67 e 68. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Então, isso é uma humilhação física. Bater, cuspir no rosto, com certeza algo que nós sabemos que até hoje ainda é de grande humilhação. E profetiza-nos quem te bateu. Claro que ele sabia quem era, mas era uma afronta para a sua parte moral, para humilharem ele moralmente. Então, aqui Jesus é preso e começa, então, uma grande humilhação, tanto moral quanto física, pois sabemos que os soldados cuspiram no rosto. E este era e sempre foi a maior humilhação feita a uma pessoa. Você cuspir no rosto de alguém, com certeza, se for uma pessoa que de revanche, ela com certeza vai querer matar a cada um de nós se fizeram um ato como este. Então, é um ato de maior humilhação. E fizeram isto no nosso Salvador, o nosso Rei e o nosso Senhor. Davam também murros e o esbofeteavam, que é bem... Murro é com a mão fechada, esbofetear é com a mão aberta. Mandavam-no profetizar num ato de humilhação moral
e espiritual. Ele poderia profetizar, é claro, ele poderia profetizar, não, ele podia falar, foi você, você, você. Para ele não existe nada oculto, mas a intenção dessas pessoas era humilhá-lo. Quarto lugar, Jesus é rejeitado em detrimento de um salteador, que nós sabemos dos versículos bíblicos, Barrabás. Então, Barrabás, né, que era aqui diz um salteador. Claro que era, lembrando que era costume, na semana da Páscoa, soltar-se um preso. E entre Jesus e Barrabás, porque Jesus estava preso por uma outra questão, não porque ele matou, roubou ou fez qualquer ato criminoso. Então, entre Jesus e Barrabás, que era um ladrão e criminoso, que está escrito na palavra, o povo escolheu Barrabás. Sabemos que, como nós cantamos no nosso hino desta noite, então, perdoa o povo. Está enganado. Não é antes, eu esqueci agora. Mas nós cantamos esta parte onde fala que e a turba foi brado que seja Cristo crucificado. Então era Cristo crucificado, mandou escolher, eles crucificam-o, que era Cristo, e não o Barrabás. E o Barrabás continuou a sair roubando e assaltando e matando, talvez. Então o povo escolheu Barrabás. E até hoje muitos escolhem pessoas indignas e pecadoras em vez de escolherem o Salvador do mundo. Nós sabemos que pessoas escolhem em outras situações, outras pessoas de diferentes religiões, de diferentes credos, do que escolher, então, ao Salvador. E este fato da pessoa escolher outra que não a Cristo Jesus, isso continua sendo um ato de humilhação ao nosso sublime Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, tudo pode, mas as pessoas preferem escolher, às vezes, diferentes, que foram pessoas pecadoras e que morreram e que não podem fazer nada por ninguém, e muito pelo contrário, depende inteiramente também da salvação de Cristo Jesus. Então isso daí já é um ato que, com certeza, humilha ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Não buscar a Ele, e sim a um outro intermediário entre Deus e os homens. Em quinto lugar, Jesus é severamente açoitado. Está em Mateus 27 e 26. Não é Mateus 26, 27, não. É Mateus 27 e 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então mandou açoitar. O que era açoitar? Era dar um tapa nas costas e mandar embora? Não. O açoitamento romano era uma forma de tortura física que causava até a morte devido ao terrível sofrimento. Muitas pessoas nem iam morrer na cruz, morriam ali já nesta tortura física. O açoite, então, o que era? Então, o açoite era feito com um cabo de madeira, preso neste cabo de madeira várias tiras de couro com pedaços de ossos ou ferro nas pontas. Os golpes eram desferidos nas costas por 2 verdugos. Lembra que essa palavra verdugos também está numa outra parte da palavra de Deus. Jesus disse, se utilizou dessa palavra verdugos. E esses verdugos, quem eram? Eram homens profissionais em realizar essa dolorosa tarefa. Então, verdugo, com certeza eram homens altos, fortes, e eram treinados para utilizar-se deste, como se fosse um chicote, só que era com um cabo de madeira e amarrado a tiras de couro, pedaços de ossos ou de ferro. Então, como eu já disse, muitos vinham a falecer diante desta tortura.
Sexto lugar, Jesus é escarnecido e zombado, que está no capítulo 27, no versículo 28 ao 30. Então, e despindo-o, o deixaram nu. Em outras palavras, despir significa tirar a roupa. E o cobriram com uma capa de escarlate. Escarlate é a cor, escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Então, não era uma cana de... Cana não era cana de açúcar, não. Mas ainda que fosse uma cana de açúcar, você imagina o peso. Então, não era algo que era leve. Não. Além deles fazerem, então, uma coroa de espinhos. E sabemos que na testa, nesta região da testa, é uma região que sangra muito e muito facilmente, devido à circulação que existe. E uma vez eu procurei saber como era esta coroa de espinho, que tipo de vegetal registrado na Bíblia e onde eu poderia encontrar e como era. Então é um vegetal onde tem espinhos não somente de um lado, mas em toda a volta, 360 graus. Então não tinha como acomodar esta coroa de espinhos. Fatalmente iria penetrar, então, no corpo de Cristo Jesus, causando, então, mais uma vez, uma imensa e terrível dor. Hã? Azamino? Eu não lembro agora. Azamino. Eu procurei no meu livro lá, do Tempo de Brasil ainda. Então, escarneciam, ajoelhavam-se diante dele e escarneciam. Salve, Rei dos Judeus! E ainda cuspiam novamente nele, tiravam então esta cana, é como se fosse uma espécie de uma bengala, e batiam na cabeça. Ou seja, imagina o sofrimento do Senhor. Sétimo lugar, Jesus é constrangido a levar a cruz. Jesus nunca teve bens materiais. Nós sabemos. Nasceu numa manjedoura. Os barcos que ele usou não eram seus. Ele falou: Pedro, afasta o barco um pouco da praia. Então ele se utilizou de barcos, sim, mas nenhum dos barcos era seu. O jumentinho que nós sabemos que ele andou não era seu. O quarto onde celebrou a última ceia foi emprestado. O sepulcro onde foi colocado foi emprestado por José de Arimateia. Não era dele. Agora, aquela cruz não era para ele, era para nós. Então, é sempre bom nós pensarmos em todas essas situações que Cristo passou e que ainda recebeu uma cruz que era para mim e para você, mas ele, então, suportou esta cruz por nós. Em oitavo, Jesus é crucificado. Então, o sofrimento não está só na crucificação, mas a crucificação, então, é uma dor imensurável dos cravos nas mãos, nos pés. E a última tentação de Jesus está na cruz. E por que está na cruz? Porque alguém disse para ele, em Mateus 27, está registrado do versículo 40 ao 42, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Estavam falando para ele. Ele poderia descer da cruz? Com certeza. Ia resolver o problema? Não. Nós estaríamos perdidos para sempre. Então, e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e os fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros?
E a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Poderia descer? Sim. Mas ele veio para enfrentar a cruz. E ele assim o fez e foi fiel até o fim. 9. Jesus é desamparado por Deus. Ele foi privado da presença do Pai, que está em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15 diz: Deus não desampara ninguém. Então, por que Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Já que Isaías falou que Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém mesmo. Não está errado, não. Mas por amor de nós, pecadores, o Pai desamparou o Filho amado. Porque se ele não desamparasse o Filho amado, nós estaríamos perdidos e desamparados para sempre. Então essa é a maravilha do nosso Deus, que permitiu esse sofrimento ao nosso Senhor de desampará-lo, de ficar privado da presença do Pai. E, finalmente, em Mateus 27:50, Jesus exclama: Tetelestai. O que é tetelestai em hebraico, se eu não me engano? Então, significa o quê? Totalmente pago. Alguns dizem, está consumado. Tem mais de uma versão de mais diferente. Eu prefiro essa. Totalmente pago. Está consumado. Ou seja, Jesus pagou totalmente a conta que nós deveríamos pagar. Pois ele sabia que jamais poderemos pagar o preço dos nossos pecados contra Deus. O salário do pecado é a morte. Pecou, vai receber o quê? Pecou, tem um salário. E esse salário é o castigo eterno. Então, ele pagou esta conta que eu deveria pagar. Ele pagou em meu lugar. Então, ele sabia que jamais nós poderemos pagar este preço. Mas ele tornou livres da dívida que era contra nós. Ele realizou tão grande sacrifício em nosso favor. E nós, o que é que temos feito por ele? Então, o que é que será que eu estou fazendo, eu, pessoalmente, estou fazendo para corroborar, contribuir, seria mais corroborar, não? Com esse sacrifício de Cristo Jesus. Não que eu possa fazer alguma coisa para ser salvo, não é isso que eu estou dizendo. Jamais poderia dizer uma coisa dessa. Mas o que nós fazemos em favor do reino de Deus, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, todo esse sofrimento, que está bem resumido, em poucos minutos, mas ele pagou o preço dos nossos pecados. E ele, então, nos tornou livres da dívida que era contra nós. Jamais poderei pagar, e cada um de nós poderia pagar, porque ele pagou um alto preço, impagável, por todo o ser humano que possa ter existido, que existe e que ainda existirá. Então, ele realizou este tão grande sacrifício, que foi, então, não sempre nos lembrando que foi em nosso favor, e um favor imerecido. Né? E vamos, então, nos lembrar nesta noite desse sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Então, como nós lemos, mas eu vou ler aqui na nossa Bíblia. Agora vou pegar aqui o meu ajudador para ler, que é o que Paulo diz que Cristo Jesus pessoalmente ensinou a ele. Sempre lembrando que Paulo não estava nesta última ceia. Então, posteriormente, Cristo lhe disse. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, esta que nós vimos, nesta ceia, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor
imerecido, não? De vocês, façam isto em memória de mim. Então, nós tomamos o nosso pão e damos graças a Deus por esta oportunidade de participarmos deste momento. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, este é o nosso dever e obrigação. Não é facultativo, ele está ordenando, isto é uma ordenança. Nós o fazemos no segundo domingo do mês, mas o ato em si é uma ordenança, não é uma escolha, não é uma opção, nós devemos fazê-lo. E, então, nós temos por costume fazê-lo no segundo domingo do mês. Alguns fazem no primeiro e pode fazer no terceiro, no quarto. Então vamos, antes desta nossa Santa Ceia, nós vamos louvar ao Senhor, mas com o hino de número 301, a primeira estrofe e o coro. Então, 301 da harpa cristã vem cear. Amém? Para depois participarmos enquanto os irmãos se preparam. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então nós temos um pedaço de pão e que vamos repartir entre os que estão aqui conosco. Amém. Amém? Então, a minha esposa e eu. Amém. Então, temos um pedaço de pão em nossas mãos. O meu está meio pequeno hoje. Então, dá para ver ali no fundo. Ó Senhor Deus e Pai, esta é a nossa esperança viva, que todo esse sacrifício feito por Cristo Jesus, teu Filho amado, que o levou a suportar aquela rude cruz em nosso lugar. E este corpo santo, imaculado, crucificado em nosso lugar. E participamos neste momento, esses teus filhos reunidos e unidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Perdoa os pecados, as transgressões, as iniquidades de todos nós. Somos pecadores e carecemos da tua inteira graça, misericórdia e favor. E nós te bendizemos no nome do teu Filho amado, ó Deus Santo, porque enviaste o teu único e amado Filho, que sofreu, padeceu em meu lugar, em nosso lugar, para a nossa redenção e a certeza da vida eterna, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Glórias ao teu santo nome por esta oportunidade. Vamos louvar ao Senhor com nossa segunda estrofe. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Senhor. Tomamos o nosso cálice em obediência à palavra do Senhor
Aquele que tem um cálice, participe junto. Ó soberano e amado Salvador, sublime e santo Senhor, nosso provedor, nosso redentor, nosso remidor, nosso Deus forte, nosso príncipe da paz. Ó Senhor Jesus, te agradecemos e te louvamos por estas almas reunidas, sabendo, reconhecendo e tendo essa certeza de que esse cálice representa para cada um de nós o teu precioso sangue, Jesus, derramado naquela rude cruz. E, Senhor, te pedimos mais uma vez a tua misericordiosa graça, nos perdoando das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa arrogância, prepotência, do nosso eu, Senhor, limpando, purificando, restaurando, renovando, ó Senhor, pelo teu Espírito Santo. E te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, este sangue puro e carmesim derramado foi em nosso lugar, em nosso favor. E participamos em memória de Cristo Jesus, até que ele volte para nos buscar, e ele virá, pois os sinais da sua vinda, cada dia mais, nos anunciam que a tua vinda está próxima, Senhor Jesus. Mas enquanto tu não vieres nos buscar, celebraremos a tua ressurreição, a tua morte, o teu sacrifício, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Participamos juntos? Amém, Jesus. 3, para encerrar. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. Hoje, e também dá vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ó Altíssimo e Soberano Deus, a este povo que tem estado na tua presença, compartilhando a tua palavra, ouvindo a tua palavra, o Senhor conceda sabedoria, discernimento e graça para continuar a nossa caminhada terrena, ó Deus Santo. Sem ti nada somos, nada podemos fazer. E o pecado e o preço do nosso pecado já foi pago. A nossa dívida, Senhor Deus e Pai, foi quitada por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós teremos uma recompensa de uma vida eterna junto de ti, ó Pai. Porque o nome desses teus filhos estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluias. Para o grande dia da salvação da vida eterna. E é no nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos por todas estas maravilhas registradas na tua palavra e que chegaram até nós e nós aceitamos e recebemos no nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos por mais uma semana que se inicia em cada lar, em cada família. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe, nos guarde e que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.